Bom dia, boa tarde, boa noite aos meus queridos ouvintes do nosso podcast, O Novo Jurídico. Para quem não me conhece, eu sou a Luísa Fazolo e além de apresentar esse programa que é uma fonte de insights, eu faço parte também da Arbitralis. E aqui vai aquele breve momento merchan, né? Para quem ainda não conhece a Arbitralis, nós somos uma câmara de arbitragem totalmente digital com taxas fixas e acessíveis. Aqui você pode resolver seus conflitos de modo mais rápido e econômico do que na justiça tradicional. Se você quiser saber mais sobre como escalar o seu negócio através da arbitragem, acesse nosso site e fique por dentro dos nossos conteúdos. E claro, aquele outro lembrete muito importante, não deixe de se inscrever no nosso podcast, avaliar, deixar seus comentários, sugestões, reclamações, compartilhar o material com quem você acha que vai ser interessante ouvir o que a gente conversa aqui. Me procura no LinkedIn, fala para eu chamar o fulano, o Beltrano, para reclamar, para conversar. O canal vai estar sempre aberto para vocês. Mas agora vamos ao que realmente interessa, que é a nossa convidada. Ela é gaúcha, advogada com experiência em técnicas de prevenção de litígios, palestras e treinamentos para advogados e clientes sobre direito imobiliário e condominial, além de ensinar técnicas dessas áreas para fazer sustentações orais, pareceres e negociações. Possui experiência em direito imobiliário, condominial, famílias e sucessões. Então, pessoal, se vocês quiserem fazer o inventário, já passei para vocês aqui o contato daquela que vai ajudar vocês pagarem menos imposto, o famoso ITCMD. Olha! Tá caro aqui no meu estado. Nossa senhora, o imposto tá caro. Especialista em Direito Público e em Processo Civil, vice-presidente da Comissão Nacional de Direito Imobiliário da Associação Brasileira de Advogados, a ABA, não é o ABA, aquele grupo, tá? É um ABA diferente, só um B, e da Comissão de Direito Imobiliário da OAB do Rio Grande do Sul. Calma que não acabou, tá? Ela é diretora do Departamento de Direito Imobiliário e Condominial do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Na OAB Nacional, ela faz parte também da Comissão Especial de Direito Imobiliário, é associada do IBRADIM e do Instituto Mulheres do Imobiliário. Nossa, se eu fosse realmente falar do currículo dela, eu ia ficar 50 minutos só falando disso. Então, isso é só um resumo também, tá, pessoal? Mas, sem mais delongas, seja bem-vinda, Daiane Stout. E se eu falei seu nome errado, por favor, me corrija. E seja bem-vinda. Muito obrigada, Luísa, muito gentil. Quero agradecer imensamente esse convite e me sinto honrada, né, de participar desse podcast com uma proposta com certeza inovadora e descontraída. Gosto, está muito dentro do que eu realmente acho que a gente pode conseguir debater melhor os temas, aprender mais, né? Então, eu estou à tua disposição. E o seu nome eu falei certo? Falou certo. Stout. Que eu não vou fazer tu falar em alemão, né? Que é Stout. Mas tem o Leandro Stout, que é o jornalista. Então ele já consagrou o Stout. Tá Tá, então certo. seria Stout. É. Tem um no final, beleza. Tá vendo, gente? Por isso que eu gosto de podcast, eu aprendo coisas demais. Nossa, eu vou sair daqui bilíngue. Mas, vamos lá, Dayana. Eu quero começar, a gente estava conversando aqui no backstage um pouco, sobre o que aconteceu recentemente, né? Estamos falando do ano 2024, os nossos ouvintes futuros, do que aconteceu com o Rio Grande do Sul em relação ao intenso volume de chuvas que aconteceram, né? Passado esse período mais brusco de destruição, agora alguns conflitos estão vindo à tona, principalmente as questões relativas à reconstrução de condomínio, inadimplência, segurança, limpeza, seguro, medidas de prevenções para os futuros eventos climáticos, né, entre outros. Como que estão sendo discutidas essas questões dentro do judiciário e quais são as principais ações que estão sendo ingressadas em relação a todo esse acontecimento? Essa enchente realmente ela impactou substancialmente o nosso estado. Todos, mesmo aqueles que não foram atingidos diretamente, indiretamente estão sentindo. A gente ainda está sentindo. Essa é a verdade. Eu até deixo a minha solidariedade para os meus conterrâneos daqui, porque tiveram pessoas que perderam absolutamente tudo, né? Não só o imóvel, que era a moradia, como até a empresa. Então, são situações que a gente não vai esquecer. Nós só enfrentamos uma situação parecida, na verdade nós não, né? As pessoas que vieram antes da gente em 1941. E tudo isso veio com uma carga emocional
sendo que a gente não tinha um direito exato para tratar sobre isso, porque nós não tínhamos essa experiência. Os nossos contratos não estavam formatados para isso. E aí nós tivemos que, então, lidar com essas intercorrências. Nós temos uma pequena experiência trazida através da pandemia, que nos fez pensar sobre negociações, que nos fez tentar evitar o judiciário. Isso, com certeza, tem sido objeto do nosso pensar e tem sido também uma maneira de enfrentamento das questões, que significa que nós temos negociado muito mais. Mas o que objetivamente tem ido para o judiciário? Ações indenizatórias contra o Estado, contra o município, contra a União. Aí a gente olha isso conforme a localidade, para ver se foi realmente alguma questão de negligência, né? Algum reparo indique que não foi realizado. Imagina que poderia ter sido evitado o alagamento em várias localidades. E isso tudo está sendo enfrentado. Conheço casos de pessoas que, por exemplo, perderam tudo, vendiam roupas, estava grávida e ainda teve que perder a sua própria moradia e enfrentar tudo isso numa localidade que ela não precisava passar. Então a gente tem repercussões de ordem moral também, que a gente chama de dano moral. Dentro do direito imobiliário especificamente, nós temos também a questão das rescisões dos contratos. Muitas pessoas não têm mais condições de arcar com seus contratos de compra e venda. Nas locações, a gente também tem várias repercussões com relação aos danos ao imóvel, com relação aos próprios reparos de quem é que vai, quem é responsável, como é que a gente lida com isso. Nós temos dentro do condominial a questão da inadimplência no condomínio, porque o condomínio é um organismo vivo, mas as contas sempre vêm, os boletos sempre vencem, né? A gente sabe. A gente tem que rir porque é verdade, né? E aí a gente tem que lidar com tudo isso, e a advocacia é isso, a gente tem que tentar lidar com o máximo de leveza possível. Eu também dou curso para síndicos e falo isso para eles. A gente não pode nunca perder essa capacidade de realmente entender o problema, achar uma solução e não se impactar com isso. Então, por isso eu trago com essa leveza, porque a gente está enfrentando, tem que enfrentar, né? E então existe uma série de repercussões, mas assim, tem a questão do seguro também, né? E daria para tratar só sobre cada um desses pontos, porque nós não tínhamos, Luísa, seguros específicos para esse caso. E aí nós temos dentro dos financiamentos a possibilidade de tu conseguir executar esse seguro, e a Caixa, por exemplo, é uma que entrou em contato com várias pessoas. Mas aí tem caso a caso, em alguns casos em que as pessoas já tiveram o imóvel atingido mais de uma vez, não. E aí tu tem que buscar o judiciário, e essas demandas também estão indo para lá. Então, criou uma situação sui generis, né? De fato. E você trouxe, eu não tinha pensado por esse lado, desses processos contra a administração pública, seja a prefeitura, seja, assim, igual pra gente chegou aqui algumas questões da prefeitura de Porto Alegre, e aqui, gente, nem conheço o prefeito de Porto Alegre, tá? Não é questão de lado A, B, C, D. Mas de Sim, que sim. aconteceu uma questão de que tinha alguns dutos, né, os Sim. mecanismos que poderiam ter sido abertos e talvez não foram, então agora está tendo uma investigação para saber sobre isso. Mas provar que há esse nexo causal está sendo fácil, está sendo difícil, e o judiciário, como que ele está decidindo essas coisas? Porque tá, a gente tem uma demanda sui generis, a gente tem ali uma questão de calamidade pública, a gente tem essa questão, por exemplo, falando de Porto Alegre, uma investigação que tem que ser feita para saber se de fato teve uma negligência por parte da administração municipal. Mas o judiciário, Gaúcho, o que ele está falando nessas decisões? Nós estamos num momento bastante inicial. Então, esses processos estão sendo ainda ajuizados, a gente não chegou ainda no segundo grau com esses processos, porque é tudo muito recente. E os processos, infelizmente, eles demoram muito para poder evoluir a ponto de a gente ter decisões já em nível de tribunal, para a gente ter uma consistência. Mas como é que eu vejo tudo isso? Vai demandar perícia, com certeza, né? Em muitos casos. Vai demandar também alguma matéria probatória, na verdade, de vários tipos, né? E aí, cada localidade vai ter um tipo de tratamento.
em Canoas, por exemplo, que é uma cidade bem próxima aqui de Porto Alegre, o prefeito falou assim, não, tá tudo tranquilo, vocês podem ficar em casa que não vai alagar. Bom, aí nós temos uma questão bastante delicada, porque as pessoas ficaram em casa, né? E aí a perícia já não é exatamente a prova que a gente vai precisar, mas a gente vai ter que demonstrar dentro do processo isso, que realmente, se o prefeito não tivesse feito isso, esse tipo de declaração, se tivesse sido avisado da forma adequada, e não é de qualquer maneira, né? Essas pessoas poderiam ter, de fato, buscado os teus pertences e retirado, ou retirado a maioria. Luísa, tem pessoas que faleceram, né? E o número de mortes, na verdade, a gente não sabe exatamente, né? Quantas pessoas faleceram. Tem histórias muito tristes e pessoas que realmente ficaram traumatizadas. Aí, olha que denso tudo isso, que delicado. Então, assim, olhando num panorama geral, teria que realmente verificar aquele caso, como é que aconteceu. Essa localidade, objetivamente, já tinha sido objeto de enchente, já tinha sido alagada? Não tinha, porque o tratamento muda conforme a gente enfrentou a primeira vez ou uma outra vez. Foi um caso fortuito ou força maior? Certamente o poder público vai alegar que é caso fortuito ou força maior, porque está dentro daquilo que eles devem também fazer, né? A gente compreende. Em alguns casos vai haver esse enquadramento. O judiciário tende a tratar das questões de uma maneira quando elas têm uma demanda menor. Quando tu tem uma enxurrada de processos, a tendência é realmente que se solidifique uma compreensão e se padronize tudo aquilo, né? Então eu entendo que aqueles que ajuizarem ações antes vão ter um tratamento melhor do que os depois. Porque vai se padronizar as petições, né? Os grandes escritórios vão fazer isso, com certeza. E aí os juízes também padronizam, e a gente sabe que isso faz parte do jogo, né? Uma outra dúvida que eu tenho em relação a essa situação toda é porque, assim, muitas residências foram destruídas, outras, por mais que não ficaram destruídas, mas quase que inabitáveis devido ao barro, e isso entra para corrente elétrica, enfim. Não tá num lugar legal para uma pessoa morar. E às vezes essa pessoa alugou essa residência. Sim. Claro que, né, a gente tem contratos e cada um pode estabelecer alguma coisa, mas como isso é um caso que não é corriqueiro, como, sei lá, uma inadimplência comum, como que tá essa situação? Trazendo um exemplo, eu aluguei a casa da imobiliária Diana e a minha Uhum. casa ficou debaixo de água, de lama e de sujeira. Eu perdi o meu emprego, né? Não consigo perder minha loja, não consigo, pelo menos uns 2, 3 meses eu não vou conseguir pagar o aluguel para você. Eu não consigo nem morar nessa casa. E agora? De quem que é essa responsabilidade de reparo? E além disso, da responsabilidade do reparo, como que vai ser feito para essa pessoa? Ela vai ser despejada? Eu vou ser despejada porque vai ser essa coisa meio ferro e fogo. Não pagou? Despejo. Tchau, beijo, vai com Deus. Como que está sendo tratado isso também? Até não só no judiciário, né? Porque você falou que está nessa fase inicial, mas enquanto negociação, tanto de pessoas físicas quanto mesmo de uma pessoa física com a imobiliária. São situações bastante delicadas, né? Porque quando se tem um contrato, a gente consegue tentar, dentro do contrato, achar alguma cláusula que possa prever alguma solução para isso. Mas, cá entre nós, nenhum contrato daqui deveria ter. Porque realmente nós não tínhamos essa experiência, nós não tínhamos essa expectativa. Então, e não daria para tratar meramente como caso fortuito ou força maior, né? Porque também teria que olhar a situação em si. Agora nós podemos prever, né? Daí é uma outra solução, uma outra situação com certeza. Mas não estando previsto no contrato, porque o contrato ele tem que ser cumprido, então a gente olha primeiro ele, a solução ela vai ter que ser construída no caso, olhando a lei do inquilinato e olhando o Código Civil. Nenhum dos dois trata sobre isso. Essa é a riqueza do direito. Mas Só nós piora, temos né? como. Só piora. Agora vai vir a solução, não. Nós temos como princípio.
básico. E nós temos previsto isso na lei do inquilinato, em que uma vez eu te alugo um imóvel, ele tem que estar em condições de habitabilidade, tem que poder utilizá-lo. Porque senão ele perde o objeto. Como é que tu vai pagar um aluguel de algo que tu não usufrui? Então, eu entendo dessa maneira e a maioria das instituições também entende assim, né? Aqui não falo por nenhuma instituição, mas a maioria entende assim e eu acredito que seja esse o entendimento do judiciário. Inclusive, eu penso assim porque o STJ ele tratou de um caso que não era exatamente esse, tá? Agora não lembro se foi o STJ ou o STF, mas foi um dos dois tribunais superiores, que tratou sobre um imóvel que foi atingido por um incêndio. A gente consegue fazer o paralelo, quer ver? Essa pessoa estava inadimplente, o imóvel não estava pagando, né, o aluguel, esse imóvel foi incendiado, não importa o motivo. E aí quiseram cobrar também esse período. E aí o judiciário entendeu que não, esse imóvel não pode ser habitado, tu não pode cobrar. O período em que ele não estava habitado. O período que ele estava habitável, sim. Então a mesma solução provavelmente vai ser replicada, tá? Não pode ser cobrado os aluguéis. Mas aí tu tem que realmente constatar que o imóvel, de maneira comprovada, que ele não está sendo habitável. Porque assim, ó, Luísa, eu posso dizer que o imóvel não está sendo habitável e tu pode achar que está. Então essas pessoas, elas tiveram que fazer, ou têm que fazer a produção probatória para isso, tirar foto, fazer laudo, fazer ata notarial para comprovar que aqui realmente eu não podia habitar. Não existe um efeito automático dos contratos. Agora não ficou habitável, eu não vou pagar para ti. Não, isso não existe. Tem que ter um marco inicial disso, tem que ter um marco final, porque também tem que ver quando foi atingido pela enchente. O proprietário, ele é responsável, ou o locador, né? Ele é responsável pela estrutura do imóvel. E aí eu te pergunto, vamos ver, o que tu acha? E os pertences, quem é que paga? Ninguém, né? O locatário. Peraí, não. Peraí. Os pertences dele O, próprio, ele vai arcar com o próprio prejuízo devido à chuva, se ele não conseguir provar o nexo causal num caso de negligência do poder público. Mas, então ele vai arcar com ele, mas o imóvel fica assim, eu arco com o meu, você arca com o seu, basicamente. Poderia ser assim, poderia ser ajustado dessa maneira. Porque o proprietário, ele fica responsável pela habitabilidade, né? Não está habitável, então eu tenho que criar as condições. Não posso te cobrar, a gente pode negociar. Então eu poderia te dar desconto para tu ficares no imóvel, retornares, né? E aí tu arcaria com os teus pertences, porque essa obrigação de qualquer maneira tu pode. Pô, aí as construções de negociações que tu me perguntou inicialmente, elas são inúmeras. E a matéria locatícia, ela permite que tu faça esse tipo de construção, em que tu tente encontrar um equilíbrio. Porque o proprietário pode daqui a pouco não conseguir restaurar o imóvel. Mas tu tinha uma, sei lá, uma fiança. Quem sabe a gente não troca a garantia, tu me ajuda a pagar, e aí eu dou um desconto para ti, a gente consegue construir. E consegue fazer com que as duas partes possam entrar num certo equilíbrio para manter aquela relação. Mas o locador não pode obrigar o locatário a ficar no imóvel. Porque eu não posso te obrigar, né, Luísa, tu ficar no imóvel que daqui a pouco pode ser atingido de novo. A gente não espera que o homem médio, a pessoa comum, ela realmente fique, que ela assuma esse risco, né? Então é natural que esses imóveis tenham uma queda de valor dentro do mercado, e aí o locatário poderia negociar essa queda de valor, mesmo que não esteja que ele tenha condições de habitabilidade, porque ele se foi minimamente atingido, tu já consegue negociar. Como é que tu faz negociações? Tu tem que fazer novos instrumentos para poder formalizar isso, né? Porque senão se fica de boca, fica bem complicado. Mas o contrato de locação, ele não exige que seja por escrito, tá? Poderia ser verbal. O que é uma situação bastante delicada pra tu resolver, né? Como é que você Depois, mas cobra? tu pode. É, Esse é o problema, tudo bem, o contrato, mas aí vai ficar, não, porque a Dayana combinou isso comigo. Ah, mas a Luísa falou tal coisa. Ah, mas e aí? sim. E as multas também não podem ser cobradas. Se eu tinha um contrato contigo de 30 meses, eu não posso te cobrar essa multa. E não vou te pagar multa também. Ele simplesmente pode ser rescindido. Agora, o que não pode é, ele estava inabitável,
tu voltaste, nós concordamos e agora tu quer rescindir e aí tu não quer pagar multa, daí não. Mas eu posso te cobrar os atrasados. E aí tu não vai ser despejada, Luísa, por causa disso. Tu só vai ser despejada se tu tiver inadimplente, mas em função de tu ter uma infração contratual normal que tu seria em qualquer momento, né? Mas não por tu ter sido atingida. Bem pelo contrário, o judiciário vai ver com um pouco mais de solidariedade até, né? Poxa, a Luísa tá passando por essa situação. Mas esse é o entendimento das imobiliárias também, porque aqui a gente usou um exemplo que, eu e você, duas pessoas físicas que estamos negociando, mas e as imobiliárias que têm uma carteira de imóveis gigantescas, aí no, pensando até mesmo em Porto Alegre, que eu sei que tem umas três que Sim, são muito grandes, e aí, como que sim, elas estão fazendo? Porque também tem essa questão de como que elas estão sobrevivendo. Porque se esse inquilino, ele de uma certa forma está inadimplente, porque a residência está inabitável, uhum. como que vai sobreviver? Como é que fica também a imobiliária nessa questão do. Nossa, pra gente já falando, só vai piorando, gente. É de uma complexidade enorme, porque a gente vai, na verdade, fazendo uma construção do direito dentro da realidade, né? E é claro que isso tem que ser, tentar ser o mais ponderado possível dentro das regras do jogo, como eu falo, né? Porque a gente tem as regras básicas do jogo. Então, assim, ó, as imobiliárias, elas funcionam como mandatárias dos locadores, né? Então, o que significa? Que elas são procuradoras, falam em nome deles, tá? Elas têm um contrato direto com esse locador e recebem um percentual normalmente, que é uma taxa de administração, e aí, caso realmente esse imóvel esteja inabitável, aí realmente teria que se discutir, né? Porque daí a relação é um pouco diferente. Porque daí a gente não está falando na relação locatícia, a gente está falando da relação da prestação de serviço, né? Isso entre o locador e a imobiliária. O locatário não tem nada a ver. Se tem uma prática de a imobiliária receber os aluguéis e na hora do repasse reter a taxa de administração. Mas é por uma facilidade, um comodismo, não precisava ser assim. É prática de mercado, não tem nenhuma irregularidade com isso, você concorda, não tem problema, tá? Tem por que eu te pagar para tu me pagar de volta, né? Agora, quanto a propostas de negociações, falando assim, exatamente como o direito prevê, o direito diz assim, ó, que a imobiliária ela está adstrita exatamente àquilo que o locador quer. Então, se o locador não autorizar a negociar, se o locador disser assim, ó, a Luísa tá no meu imóvel, ficou inabitável, eu vou cobrar aluguel, tu vai ter que cobrar aluguel, enquanto a imobiliária não importa. Porque a Beleza. imobiliária tem a obrigação, na verdade, de alertar que aquilo não é legal, né? E assim, mas ela não pode deliberar. Tá, mas Senão ela responde pelo. Ela responde, né? é isso que eu ia te perguntar, porque, beleza. O proprietário virou e falou: quero nem saber se tá inabitável, eu quero cobrar e tô nem aí. Mas a imobiliária vai falar: olha, não vamos fazer e tal. Não Isso. quero saber, eu vou fazer. Tá, eu vou ir de processo. Porque, nesse caso, a imobiliária ela vai responder solidariamente, não vai, não? Não. Se a imobiliária responder, quer dizer, tu ajuizar a ação, tu pode sempre, né? Tu tem o direito ao acesso à justiça. A gente sabe que as pessoas, né, até às vezes por desconhecimento, mas eu não vou dizer não vai ser demandada, porque daí até não dá pra falar isso, a gente sabe o que acontece. Mas a boa técnica diz que não. Porque aí essa imobiliária, a gente tá pensando em uma imobiliária diligente, uma imobiliária preocupada. Essa imobiliária, eu conheço várias, eu trabalho com imobiliária, eu tô brincando porque eu cresci em imobiliária. Então, assim, ela tem que ter tudo isso documentado, não dá para ser de boca também, né? Manda aquele e-mail dizendo, olha, essa situação, sugiro este encaminhamento e questionando, né? E aí, uma vez tendo a resposta formal, aí ela vai agir conforme o locador decidiu, porque ela é procuradora, como nós advogados falamos por vocês, clientes, ela fala pelo locador. E aí, no caso de uma ação, a imobiliária vai falar justamente isso. Olha, eu sou mandatário, né? Eu sou procuradora. Eu não tenho direito de escolha. Eu sou uma prestadora de serviço
que apenas faço aquilo que o meu mandatário decidiu. Porque ela vai conseguir se resguardar, então, né? Ela vai ser demandada, mas aí, olha, aquela coisa, eu tô tirando o meu da reta. Ele que falou que eu ia É, fazer dessa forma. Né? mas Porque se ela não isso, documentar isso, Luísa, aí ela ela paga responde. junto. É um bom conselho para as imobiliárias, viu? Porque fica nesse negócio do boca a boca, ou então, assim, né? Hoje mensagem de WhatsApp até constitui prova, né? Mas ainda assim, é um pouco delicado, é muito melhor você ter um e-mail ou até mesmo uma ata no Sim, qual o proprietário declara que não, é isso que eu quero fazer mesmo contra a orientação. Mas sim, a gente estava comentando sobre essa questão da lei, que a lei não prevê. Ah, mas o Código Civil não estava prevendo isso, a lei do inquilinato não estava prevendo isso. E diante desse cenário todo, a lei do inquilinato ela é de 1991. Não vou lembrar agora a data certinha, você vai saber depois falar melhor. É, você acha que ela precisa ser alterada ou ela ainda atende perfeitamente essa relação entre inquilinos e locatários? a lei do inquilinato ela foi criada para solucionar um problema que era o déficit habitacional. Nós não estávamos conseguindo mais estabelecer relações locatícias em que deixasse as partes numa situação em que prestigiasse os negócios. Então, em razão disso, se estruturou essa lei, que na verdade, na sua maior parte, ela beneficia muito mais o inquilino, tá? Tanto que tu tens um contrato de locação em que tu assegura que aquele imóvel vai ficar disponível para a pessoa e o locador não pode reaver a não ser aquelas situações excepcionais. O locatário pode rescindir, o locador não pode, a não ser por infração contratual ou aquelas hipóteses. Então é muito mais rigoroso. Mas aí tu olha que essa lógica toda da lei, tão protetiva para o locatário, no momento da enchente, ela acabou fazendo com que o locador ficasse numa situação de bastante desvantagem. Então eu tenho um imóvel que ele vale, sei lá, 500 mil e ele foi totalmente atingido e o meu aluguel era 2 mil. Eu vou ter que arcar com todo aquele reparo. Vai valer a pena eu alugar novamente? Será que a gente não conseguiria pensar em soluções, né? Em que equilibrasse um pouco mais, em que a gente não precisasse negociar tanto? Porque quando a gente fala em negociação, a gente fala também em habilidade, né? Em habilidade de conseguir ceder, né, de um lado e de outro e de tentar encontrar soluções que não estejam dentro daquele quadrado. Eu acho que nós poderíamos sim pensar em algumas alternativas para situações excepcionais. Né? Não só com relação à enchente, como a gente teve da pandemia também, uma situação de calamidade, e aí tudo ficou fechado, todos, principalmente estabelecimentos comerciais, né? Como é que a gente lida com isso? Então, penso que sim. Eu, inclusive, escrevi um artigo sobre isso, propondo que se revisse, porque ela atende a muitas questões que hoje a gente realmente precisa, tá? Nos dá espaço para negociar, mas eu ainda penso que ela bota o locador numa situação de bastante desvantagem. Outras situações que não são excepcionais, né? Eu vejo casos de pessoas que alugaram um imóvel e aí optaram, por exemplo, por uma caução e aí a pessoa não desocupa, não paga e aí são pessoas que a maioria das pessoas elas dependem dessa renda e aí elas não têm o imóvel, não têm a renda, e o judiciário é bastante rigoroso na hora de despejar, né? E aí tu tem que ter uma caução para tu pagares, né? Nesse caso, mesmo que tu espere aquela caução da garantia terminar, tu ainda tem que pagar 3 vezes o valor do aluguel no uma caução, 3 vezes não, uma caução no próprio judiciário, né? E aí tu pensa, eu não tenho, tô recebendo dinheiro, ainda tem que pagar no judiciário uma garantia pro locatário que tá me devendo, que tá no meu imóvel, que eu não sei que situação tá. Se daqui a pouco não depredou todo o meu imóvel, para eu poder reaver ele, eu nem sei como é que ele vai estar. Então, assim, essa é a minha posição de locador. E essa é uma situação corriqueira. Eu não preciso de enchente para isso. E aí, às vezes, a pessoa tá numa situação financeira terrível, e aí ela tem que esperar quantos anos até sair uma decisão definitiva? Porque se eu não tenho dinheiro para arcar com isso, eu vou ter que aguardar a decisão definitiva. Os aluguéis vão acumulando. Será que o locatário tem condições de pagar? E aí, não sei. Mas o locador também não tem. E o imóvel está depreciando. O condomínio está vindo.
o IPTU, né? E que são as despesas normais. E aí ainda o locador vai ter que estar pagando, né? Porque senão daqui a pouco esse imóvel pode ser executado, pode ir a leilão. Já pensou? É difícil explicar, essa minha inquietação é difícil explicar para o cliente isso, falando assim como advogada mesmo. Por que que eu tenho, olha a lógica que as pessoas pensam e não tá errado. Eu tenho um imóvel, tô alugando para ti, tu me deve, tu não entrega, eu tenho que pagar a caução dentro do, purgar a mora, aliás, pagar a caução dentro do judiciário, eu tenho que pagar o condomínio, eu tenho que pagar o IPTU para tu sair, tu que não tá me pagando. E se tu purgar a mora, tu fica no imóvel. E aí eu vou ter que, eu volto para a situação anterior, já paguei advogado, para daqui a pouco tu não pagar, eu não vou ter que entrar com uma outra ação de despejo, pagar o advogado de novo, entendeu? E depois As pessoas ficam executar. bem. E aí as pessoas ficam bastante insatisfeitas com isso. É muito difícil para nós explicarmos, mas a lei ela estabelece isso e a gente tem essas limitações. E falando desse artigo que você escreveu, tem algum ponto assim muito específico que você acha que não, eu acho que está na lei dessa forma e se fosse eu hoje legisladora, eu redigiria dessa forma. Tem algo assim específico? Ou você acha que deveria fazer todo um novo estudo para redigir uma nova, igual a gente fez, vamos redigir um novo CPC? Eu penso que teria que revisar ela, né? Justamente para tentar achar um espaço maior para o locador, para ter um equilíbrio maior. E tratando também das questões excepcionais. Eu penso que ela é muito boa em diversos pontos, principalmente com relação a tu ter a possibilidade de estabelecer prazos, né? E a gente consegue prazo de locação para tu poder ficar no imóvel. Então tu consegue trabalhar com isso, mas eu ainda penso que nós poderíamos repensar assim vários artigos específicos que nos dariam uma maleabilidade maior e um equilíbrio maior. A gente tem as nossas relações elas vão mudando e a gente também tem que ir remodelando a lei, né? E é um papo até um tanto quanto delicado, na minha visão, porque assim, pode soar às vezes que a gente está querendo que, nossa, não, então dê tudo aos locadores que já detêm os imóveis e tudo mais. Então, eu acho que é interessante ter essa visão, talvez um pouco mais racional da situação, e é uma coisa que a faculdade de Direito ensina muito, que a gente já pensar no problema, já antever esse problema, porque às vezes quando a gente está ali, a gente não, né, porque a gente não é legislador, mas eu vejo que os legisladores, às vezes por falta de preparo, né, não antevêm muito bem as mudanças da sociedade e a gente se pega, às vezes, em situações que a gente não imaginava que ia acontecer, elas acontecendo e a gente não tendo nem inteligência emocional barra social para resolver Sim. isso. E aí fica uma discussão e você joga tudo em cima do judiciário. E aí, quando a gente fala do judiciário, você vai ter o judiciário da comarca de Porto Alegre que vai falar A, de Canoas que vai falar B, e aí beleza, aí esses dois têm um atrito, aí você vai jogar lá pro tribunal, aí o tribunal do Rio Grande do Sul vai entender de uma forma, o de Minas Gerais pode entender de outra, aí a gente vai jogar para os tribunais superiores. Só que enquanto isso, as pessoas que são os agentes ali daquela situação fática, eles estão sofrendo. E como que a gente faz? Como a gente resolve isso, né? Inclusive até uma pergunta, você enquanto negociadora, o que você acha que dá para a gente fazer quando surgem essas questões que a lei meio que fica ali num campo nebuloso, muito aberta à interpretação de cada juiz, de cada tribunal? O que você orienta para os seus clientes nesse momento? Aqui em Porto Alegre nós não temos uma vara especializada em direito imobiliário, né? Então, pensa que isso realmente cai muitas vezes na mão de um juiz que talvez não tenha aquela experiência prática da locação que faz toda a diferença para esse tipo de questão, né? E se não tem em Porto Alegre, a gente sabe que também não tem no interior, né? O que eu digo é que se tem que ter como norte aquilo que é mais importante, Luísa. O que é mais importante para ti é a posse? Então a gente parte disso. E daí a gente constrói outras soluções. Dá para tu ceder um pouco
abrindo mão de um direito de uma maneira condicional, né? Eu vou te dar um desconto, tá? Se tu pagares em 12 vezes, mas se tu não pagar uma, tu perde desconto, pode fazer um vencimento antecipado, tu pode construir várias soluções dentro disso, que faz com que aquilo que tu cede, ele fique também seguro e que a penalização compense, né? Tudo dentro do que a lei estabelece, claro, né? A gente tem limites para isso. Mas eu sempre falo que a gente tem que ter objetividade, clareza sobre aquilo que se quer. Parte do principal e dali vai se construindo soluções, né? Porque é complexo, mas sempre é possível. Não dá para ter preguiça também, né? E tem que ter bom senso. E o bom senso, às vezes, é um pouco complicado. A gente tem que convencer a outra pessoa sobre a nossa perspectiva, porque é subjetivo, né? E isso é possível, tendo calma. Tudo aquilo que a gente constrói através de uma negociação tende a ser confirmado dentro do judiciário, é um território seguro, né? E a gente está garantindo exatamente o que a gente precisa e abrindo mão daquilo que a gente quer. Quando a gente coloca uma questão submetida ao judiciário, a gente transfere, na verdade, para terceiro a solução dos nossos problemas e muitas vezes não vai agradar nenhuma das partes. Esse foi profundo. Acho que no curso de Direito deveria ter um semestre só de psicologia, de inteligência emocional, porque muitas vezes o trabalho do advogado é quase de um conciliador barra mediador e de psicólogo, né? Com certeza. E não só quando for, né, você também atua nessa área de famílias, mas olha só, a gente está falando de uma relação estritamente comercial, né, de locador e um locatário, mas que precisa desse jogo de cintura para colocar na perspectiva, até um pouco, né, trabalhar um pouco de empatia de ambas as partes. Olha, locador tem que entender que o locatário tem seu cisma, mas o locatário tem que entender, o locador precisa dessa renda, porque nem todo mundo que tem um imóvel alugado é dono de um monopólio de imóveis. Claro, vão ter, óbvio que vai ter, mas não é todo mundo. Então, acho que não dá pra gente colocar numa caixinha única. Tem gente que tem, beleza, 2 imóveis e aquele segundo imóvel que ela usa é a única renda da família dela. E aí? Sim. E aí, essa pessoa, igual você disse, como é que ela vai fazer também pra viver? Ela vai Sim. viver de fotossíntese? Não, gente, não vai. Tem como você. Tu sabe que tem casos, assim, eu já tive clientes que estavam com doenças graves, assim, como câncer, e aí dependiam daquela renda para pagar o tratamento. E para nós advogados é angustiante isso, porque a gente tem limitações. E aí a habilidade de negociar, ela se torna valiosa se tu realmente atua de uma maneira estratégica. Porque tu tem que ter uma visão além do direito. Tu entender como funciona a lei do inquilinato. Tu entender como funciona o Código Civil. Tu entender as necessidades reais do cliente, que nem sempre é o que ele diz. Porque a gente sabe que algumas vezes também acontece do cliente estar com raiva e é normal, a gente entende, ninguém está julgando, nosso papel não é julgar, mas assim, se pega num ponto que não é o principal e perde de resolver uma situação. E o advogado dele também tem que negociar com o cliente. O Calamandrei diz que o advogado ele é o primeiro juiz da causa, né? É verdade. A gente olha para aquela causa, né? E tenta entender. Tu sempre tem que entender o que tem por trás. Isso que tu falou, Luiz, é valioso. Tinha que ter uma cadeira de psicologia que nos ensinasse a perceber isso, a entender as emoções das pessoas, porque a gente consegue também dizer o direito de uma outra maneira. O direito, ele é técnica, mas ele é interpretação também, né? Ele é o olhar que tu lança. Eu hoje tenho uma maneira de interpretar muito diferente do que eu tinha quando eu me formei há 14 anos atrás. Com certeza, eu tenho uma visão de mundo diferente. E essa visão de mundo me faz perceber não só o direito como a realidade, entender, né? E mostrar para o cliente, né? Eu pratico a advocacia da verdade, né? Eu falo a verdade e doa o que doer. Assim, às vezes a pessoa vem e tá chorando e tá contando suas questões, mas o nosso papel, assim, claro que a gente acolhe, mas o nosso papel não é esse. O nosso papel é trazer soluções, né? Nós temos que ser sempre aquela pessoa fria que vai trazer objetivamente uma resposta. A gente precisa trazer uma resposta, né? Não adianta eu falar, ai, querida Luísa, ó, que pena.
né? Porque isso aí não é o nosso trabalho. Tu queres que eu te diga como é que tu pode solucionar. Então, o advogado tem que olhar. Em muitos casos condominiais, principalmente, as pessoas vêm com outras questões que não são jurídicas. E aí é desafiador tu conseguir traduzir em direito aquilo que ela precisa, ou dizer para ela, olha, o direito não prevê isso. O direito não resguarda aquilo que tu queres, sabe? E tu não pode deixar de respeitar a dor de uma pessoa, né? Porque aquilo é valioso. Mas aí tem uma frase que eu uso também, que eu gosto muito, que eu acho que ajuda, tá? Que é, você tem que escolher as suas batalhas. A gente não pode brigar por tudo. E assim, tu não vai brigar por pouca coisa que tu vai perder, vai fazer feio. Então vamos escolher, vamos ter dignidade. Quanto tempo tu vai ficar nessa briga? Eu mesmo quando vou tratar de questões, eu mesmo no direito de família, eu trato de questões patrimoniais. Eu não pego aqueles casos que as pessoas ficam brigando durante milhões de anos sem resolver os problemas. Eu vejo aquele imóvel parado, Luiz. Sabe que podia estar sendo vendido, que podia estar sendo alugado, eu fico angustiada, eu não sou advogada para isso. Eu não preciso nem dizer pro cliente, quando eu começo a conversar com ele, ele já percebe que não é o meu perfil. Existem advogados para isso, né? Eu acho que não, a gente tem que resolver as questões, né? Claro que às vezes a gente tem que incomodar, faz parte. Mas aí tu explica pro cliente que é aquilo mesmo, tem batalhas que tu não vence, né? Às vezes sou contratada para uma assembleia que a gente não vai vencer, não tem quórum. Mas aí a pessoa, às vezes ela advoga pro condemônio, né? É um termo técnico. O quê? Com demônio? Condemônio. Condemônio é uma mistura de condômino com demônio. É sério. Que é aquela pessoa que causa problema dentro do condomínio, né? E aí o cliente te contrata pra tu incomodar. Entendi. Daí tu sabe que tu não vai resolver. Você é Mas tu educadora fala, olha, a gente. profissional. Daí tu sabe que tu não vai resolver. Tu tá ali pra quê? Pra levar as questões dele, o direito dele. Ele tem direito, né? A gente trabalha dando direito. Só que ele não tem quórum. Ele quer ser ouvido, ele quer que tu fale por ele. Tu vai lá e tu vai representar, ele tem direito. Mas tu sabe que o teu cliente muitas vezes acontece. Me Mas conta. são batalhas que a gente sabe que vai ser perdida. E aí eu já advogo nesse sentido. Tu tem que dizer pro cliente, tu tem direito, mas tu não tem. O teu direito, ele não se sobrepõe ao direito daquela coletividade. Então, infelizmente, ele vale menos, né? Sim. Na verdade, eu ia te perguntar agora, porque você falou de. Às vezes você vê muita questão de. Eu vou voltar no assunto de condomínio, porque eu tenho uma pergunta muito séria sobre isso. Mas tem uma que eu Ah, acho assim: quem advoga para família e sucessões, assim, deve ser uma. É muita fofoca, muita coisa boba. Vamos ser sinceros, vai. Deve ser cada um barraco, tipo assim, 15 netos brigando pelo um barracão, pelo. Como é que você comenta, como é que chama aquela tipo de construção? Não puxa, é agora me deu um branco. Maloca. maloca. Maloca aqui em Belo Horizonte é Maloca. outra coisa, tá? De maloqueira, de funkeira e tal. Olha como é que Ah, as regionalidades mudam as expressões. é. Acontece isso, chega, não sei se é o seu nicho, mas acontece de receber clientes que, sei lá, é ali tem a matriarca, ou a matriarca, né? Porque o patriarca já foi. A matriarca da família tá quase indo, e aí tem 4 filhos que estão numa briga, assim. Aí você vai ver o imóvel, tipo, nossa, um terreno que vale 300, 400 mil reais. E aí, se você for debitar o valor do seu honorário, o valor do ITCMD, vamos fazer todo lá o processo. Vai Sim. sobrar, tipo assim, 10 mil para cada um. Você não fica meio assim, gente, acontece isso ou é só fanfic da internet? Não, não é fofinho. Acontece. E às vezes tem mais de um inventário, né? Eu já vi um caso que eram 6 inventários. E era uma questão é difícil porque foram morrendo as pessoas e existe uma crença popular, que eu não sei de onde é que tiraram, mas enfim, que assim, ó, se tem um casal, digamos eu e meu suposto marido, né? Ele morre primeiro, aí a gente pensa, não, depois que a Diana morrer, meus filhos fazem inventário só. Não, mas é por pessoa, né? E aí às vezes morrem casais, assim. E aí vão morrendo e aquele imóvel, ele tá no nome do primeiro casal, né? Tu não consegue, então, transmitir a propriedade.
E aí tem um dos herdeiros que tá lá e tá todo mundo brigando. Isso acontece muito. De tu olhar assim, nossa, praticamente não vale a pena. Mas e aí, Às nesse vezes nem caso? vale. Mas aí, nesse caso, não vale a pena, e aí, como que fica? Porque tá. Assim, quando tu fala em um imóvel regularizado, tu fala em um imóvel que tem um potencial de venda melhor, que tu tem uma valorização melhor, tu dispõe mais dele. Então, se tu botar pra tu anunciar, em sentido prático, né? Eu vou anunciar o meu imóvel para vender. Tu vai ter uma gama de pessoas que vão poder comprar. Alguém vai poder utilizar um financiamento, eventualmente, né? Bancário tu recebe na hora. Então tu tem um consórcio, tem uma maleabilidade ali, né? Quando tu fala em uma quantidade grande de pessoas, assim, de inventários, aí realmente essas pessoas têm que pensar de uma maneira estratégica. Tu vai ter que olhar o caso concreto, né? Na verdade, cada um paga pelo seu quinhão, né? E na hora do rateio é o que acontece. Mas, ao mesmo tempo, se tu não regularizar ele, todo mundo vai responder pelo condomínio se tiver, todo mundo depois vai responder, na medida da herança, né? Do o IPTU. E aí, essas são obrigações próprias terreno, tu pode perder tudo. Aí tu vai avaliar algum caso, se daqui a pouco a pessoa está há muitos anos no imóvel, se de repente não vale fazer um escapião por um herdeiro só, tá? Tu pode avaliar vender a posse, mas aí isso tudo tem que fazer realmente através de advogado, né? Porque são questões delicadas, assim. Muito mais perigoso para quem adquire do que para quem vende. Eu vi um meme muito bom esses dias de uma advogada que ela fala assim: ela esperando a cliente parar de chorar, depois dela contar para essa cliente que o irmão dela consegue fazer uma ação de uso campeão na casa da mãe que eles moravam e que ela achou que podia deixar lá, que quando morresse daria tudo certo. Acontece muito isso, né? Ah, não, deixa lá, deixa lá. E quando você vê, olha aqui, uma ação de uso campeão e eu não tenho mais direito a esse bem que eu achei que eu ia herdar isso. Acontece, né? Muito. Outra coisa que acontece é, passa a procuração para mim. E a pessoa que tem a procuração fazer tu renunciar. Todo direito. E aí? Acontece. Quando a gente detém conhecimento, a gente detém poder. Não existe mais hoje a possibilidade de nós não conhecermos, de nós não buscarmos informação. E tu sabe o que é mais interessante? Nós duas somos mulheres, né? Antigamente as mulheres não buscavam esse tipo de informação. E eu ainda vejo algumas mulheres que têm, principalmente acima de 45 anos, que deixam ainda tudo para o marido resolver. O que acontece? O marido morre. E aí elas não sabem nem que imóveis têm. Isso ainda acontece. As gerações mais jovens estão mais ligadas, mas as mais antigas não. E as pessoas não planejam a questão patrimonial. Deveria haver um planejamento patrimonial. Isso facilitaria, né? Tu conseguires já deixar tudo encaminhado. Tu pode fazer uma holding, tu pode fazer um testamento, tu pode fazer um usufruto. Tem inúmeras condições, né, de tu conseguir resolver aquilo de forma que não fique tão desgastante. E que também não gere tantos litígios, né? O Pode ser fake news, mas eu acredito que não. Eu agora, né, recentemente teve o falecimento do Silvio Santos, que foi um grande empresário, né, comunicador, enfim. Sim. E as propriedades dele estavam numa holding exatamente para evitar tanto isso, essas brigas, porque ele tem lá, sei lá, 5 filhas, e, e aí até, menina, isso é interessante, até para conseguir menos tributação, porque eu acho que quando você paga o tributo, acho que fica em 27,5%, mas na holding você consegue pagar, acho que por volta de 11 ou 17, porque ao invés de ser. Ai, gente, assim, muito tempo que eu, minhas aulas de tributário, então me desculpem pelos termos. Já estou em outra área aqui. Mas, nessa da holding, ele paga a tributação de lucro presumido da empresa, da holding. Ao invés dele pagar um tributo maior, que eu esqueci o nome do tributo agora, se você é o tributo ali de locação. Então, até mesmo se a gente tem esse planejamento, você consegue entender, desenhar melhores caminhos. Mas, eu acho assim, Dayana, vamos ser muito sincera. A gente vive num país que, pô, a galera não sabe a diferença de mais para mais.
Às vezes você não acha que é difícil também a gente. Não é. Claro, pensar, a gente tá pensando no Nirvana aqui, né? Nossa, seria tudo lindo, a gente veria com arara azul pousando no nosso braço, mas vamos pensar que a galera não tem acesso a isso. Não tem. Sim, São sim, pouquíssimas pessoas. E claro, quem vai sim. deter um pouco ali de poder monetário, é óbvio que ela vai fazer, porque ela não vai querer perder isso. Mas não é a realidade do brasileiro. O que dá para fazer aquele brasileiro que é brasileiro médio, que às vezes financiou seu imóvel ali na Caixa, conseguiu um imóvel, mas ele tem 2 filhos, e aí o que dá para o brasileiro médio fazer para assim, num planejamento um planejamento sucessório? Versão É, básica, não Premium Plus. eu acho que o nome holding já deve assustar muitas pessoas, que é um nome muito chique, né? Mas assim, parece uma coisa distante. Mas a holding, ela é uma solução muito interessante por essa questão de tu conseguir fazer, então, essa transição, né, da propriedade, sem tu precisar fazer o inventário, se tu souber fazer a holding direitinho, né? E é interessante que não é simplesmente fazer a holding, né? Você tem que saber ter um contrato social prevendo direitinho a divisão das cotas, como é que você vai fazer a transmissão no caso de falecimento. E dá para, inclusive, deixar as noras ali de fora, né? Que a gente sabe que esse problema é uma preocupação. Mas o mais simples, assim, eu acho que para a população mesmo seria. Eu vou ser muito fria, Luísa, mas quando a gente fala na questão de patrimônio e a gente fala em morte, não tem outra solução, tá? Se tu vê que a pessoa já tá numa situação, assim, de saúde bastante delicada, aquele valor que tá na conta, se poderia pensar em já fazer alguma divisão antes, né? Porque daí não vai incidir o tributo lá. Por exemplo, na conta bancária. Tu consegue fazer isso, né? Quando tu tem um imóvel que é financiado, tu não tem o que fazer. Mas se tu tem mais de um imóvel, aí dá para tu pensar em outras soluções, que seria até que teria que analisar caso a caso, mas algumas pessoas, quando têm bastante patrimônio, conseguem até vender para o filho, e aí o filho consegue já comprar em vida, e aí consegue, enfim, tem várias soluções nesse sentido. Mas seria, acho que mais isso, assim, realmente, porque tu não tem muito como evitar. O que pode facilitar é tu abrir o jogo para as pessoas, né? Dizer, olha, eu tenho tal, tal, tal bem, eu tenho dinheiro na conta, eu tenho aplicações, eu tenho seguro. O seguro não paga tributação, né? Tu recebe direto. É uma maneira também de planejamento sucessório. E aí, se as pessoas não sabem disso, talvez não vão atrás, eu fiz um seguro, deixei tu como beneficiária, não te avisei, tu talvez nunca resgate. Então, eu tenho um imóvel que eu tenho só um contrato, eu não registrei, e aí tu não sabe como é que tu vai fazer um inventário. Tu não tem como descobrir. Não um contrato. Tá? Ou tu sabe que eu tenho imóvel em Porto Alegre, só que tem 6 registros de imóveis. Tu vai ter que pagar pela pesquisa no meu CPF em 6 registros de imóveis. Aí tu pensa o custo só para pesquisar, depois para pedir a matrícula, para analisar. Então, ter essa clareza já ajuda e reduz bastante custos. Seria um sonho, né, menina? Você chegar a receber um WhatsApp agora assim, você é beneficiária de um seguro de vida de uma tia-avó sua que deixou só você. E aí você vai ver lá, tipo, uns 500 mil reais. Nossa. Sim, não dá pra comprar muita coisa em questão de rentabilidade, mas, pô, umas férias, imagina, que legal. Sonho, né? Mas não Dá para pelas acredito. Maldivas, pelo menos. Pô, nossa, perfeitamente, boba. Não, e assim, cara, imagina que legal, assim, sexta-feira, você recebe uma notícia dessa, mas acho que acontece só em filmes, não acontece na vida real hoje, não. Aquele negócio, gente, vocês ficam aí apostando demais, ó, não tem dinheiro fácil, tá? Não acredite nisso. Vocês É, gente, isso é verdade, tá? Não vem nessa não, porque não vai vir dinheiro fácil, não vai receber uma herança milionária, tá? Não acontece, infelizmente. Mas, Daiane, agora caminhando, né, para nossa última pergunta, antes de eu te fazer o pedido literário, que eu já te avisei no começo do papo, eu não vou te pegar de surpresa. Espero que, ó, já tem quase uma hora que você está aí pensando no nossa indicação. Você
Falar em barraco também, a gente fala em condomínio, que é o que tem mais confusão. Inclusive, aqui o meu, nossa, me irrita demais, mas enfim. Sim. Então, tem muito barraco, tem muita confusão. E uma coisa uma figura que vem se destacando agora são as administradoras de condomínio. Né? Antes tinha muito. Você via muito síndico morador, né, residente ali, que aí tinha aquela figura e ele mandava. Normalmente ele era o morador mais antigo do prédio, né? E agora não, Sim. as pessoas estão optando por essa figura da empresa de administração. Por que você acha que houve essa mudança? E, e se essa mudança ela vem porque esse negócio de condomínio gera muita demanda contenciosa? Então, o Código Civil de 2002, ele preveu a possibilidade de nós termos um síndico que não precisa ser morador. Então, a partir daí, se criou uma cultura do síndico profissional e da possibilidade, né? E depois teve a profissionalização, que tem acontecido cada vez mais. Eu até estou dando aula lá para o programa Síndico Diamante. Conheci essa minha turma é maravilhosa. Perguntaram o tempo inteiro, cheio de histórias, né? E essa profissionalização, essa busca de qualificação, ela é um diferencial, porque acaba, tu distancia a questão pessoal, né? Que tinha aquele morador que normalmente era aposentado, bem como tu falou, que era aposentado, que não tinha nada para fazer, enfim, queria se ocupar com alguma coisa, né? Ele abria o portão, né? Era ele. Para colocar um profissional. Com isso também nós temos uma exigência maior também desse profissional, seja ele profissional mesmo, ou seja ele orgânico morador. Porque o judiciário, ele entende que o síndico nunca pode dizer que não sabe. Olha que problema, hein, Luísa? E aí, quando tu não pode dizer que tu não sabe, não quer dizer que tu não possa te amparar de pessoas que sabem, né? Falando de uma maneira bastante simples. Então, é claro que um síndico não vai saber a matéria condominial específica. Claro que não, ele não é advogado, ele não é advogado condominialista, teria que ser ainda especialista nisso, né? E, então, ele tem que ser amparado um jurídico que o assessore. Ele vai saber fazer se o prédio daqui a pouco está condenado por algum problema estrutural? É claro que não. Ele vai contratar um engenheiro estrutural. Mas se ele não fizer isso, ele resolver que isso é um gasto ou não der bola, ele responde pessoalmente, tá? Independente dele ter empresa no civil e no criminal. E aí a mão do judiciário está mais pesada com relação a isso. Tem tido uma cultura de ser demandado muito com relação a síndicos. Então, a questão da prestação de contas se tornou um momento muito importante, que é normalmente anual, né? Em que tu tem que demonstrar aquilo que foi feito. E aí tu seguir a técnica certa é uma maneira de tu prevenir. O síndico também é um mandatário. Tem, como a imobiliária estava falando, o síndico também é um mandatário. Ele tem uma série de rituais para seguir. E aí agora a gente tem a figura da administradora, que é um braço desse síndico. Às vezes ela não quer só ser o braço, ela quer ser o síndico. E aí ela não quer nem dar as informações. Bom, o síndico também tem que entender o papel dele e tem que rescindir o contrato. Porque quando a administradora erra, ele pode também ser demandado. Olha que problema. Ser síndico é um pepino, né? E aí a gente tem administradoras, assim, aqui no Rio Grande do Sul, teve um caso dois casos muito emblemáticos, até redundante, mas aqui foi impactante, que numa imobiliária que já tinha, olha, pelo menos 10 anos, tá? De mercado, em que ela ficou com o dinheiro dos condomínios, fundo de reserva, que é fundo emergencial, que é para aquela despesa mais urgente mesmo, conta corrente de diversos condomínios e sumiu com dinheiro. Aí o que eu digo? Que tem que se fazer uma análise de que imobiliário nós estamos falando, que administradora é essa. Aqueles que fizeram essa análise documental conseguiram prever isso, ou aquele síndico também
que acompanhava as despesas, começou a perceber que as contas não estavam sendo pagas, né? Não dá para tu botar na administradora e simplesmente deixar. Então, hoje o que nós temos é isso, uma profissionalização da figura do síndico, mesmo o síndico morador. Então, aquele senhorzinho que está lá só para ajudar, ele tem que entender que a responsabilidade dele é muito grande. Se ele der um recibinho para pagar, não, eu tô te pagando, Luísa, tu fez para mim. Poxa, ele pode responder inclusive a nível tributário, né? Porque tu tem que emitir nota fiscal, entende? E daqui a pouco pode vir uma ação indenizatória contra ele, pedindo ressarcimento, pedindo dano moral, e aí a gente sabe que existem todo tipo de pessoa, todo tipo de demanda, e que algumas pessoas procuram essas oportunidades, digamos assim, né? Vamos chamar de uma maneira ruim, mas existe esse viés. Quando tu não toma os cuidados necessários, tu fica refém, sim, de passar por essas situações. Então, tu não estar bem amparado pode custar muito caro. E o síndico não tem que pagar pelo advogado do condomínio. Do condomínio, não. Ele bota isso na Assembleia, deixa a Assembleia deliberar. Tem que ouvir a voz do povo. Ele é um representante. Ele não é o dono do condomínio. E aí, tu deve ter tido até algum insight, com certeza conhece alguém que acha que é o dono, né? Mas não é. E quando ele assume o papel de dono, ele assume o risco de receber uma ação indenizatória. Acho que eu posso falar mal do síndico do meu prédio, porque ele não deve me ouvir. Não, tô brincando. Mas me surgiu uma dúvida agora. Eu vou até aproveitar aqui e usufruir dos seus conhecimentos de direito condominial. É, o, eu, enquanto locatária de um imóvel dentro de um condomínio, eu posso, ou não é obrigatório, ou é obrigatório, é direito meu, não é? Ficar por dentro disso? Ou, enquanto locatário, eu só devo pagar o que eu tenho que pagar e isso é demanda apenas do proprietário? O proprietário ele é o responsável pelo imóvel, né? E para tu poderes participar, por exemplo, de uma assembleia, tu precisaria de uma procuração. De regra é assim. É bom que tu fique por dentro, porque tu arca normalmente com várias despesas condominiais, né? Então, é bom que tu entendas. Até para que se tu vires que existe algum tipo de irregularidade, tu possas falar para o proprietário, o locador, para que ele então tome as providências cabíveis. Tu tens direito a essa informação. Aí tem alguns casos específicos que tu consegue pedir a informação diretamente para o condomínio, mas aí teria que analisar caso a caso. E aí tem a própria questão de daqui a pouco, eu não sei, Luísa, tu gosta de fazer festa fora do horário. E daqui a pouco tu, né, digamos por hipótese, a gente tá brincando. Mas Luísa não faria isso, com certeza, o síndico dela sabe disso. Mas assim, Eu sou a velha chata do meu condomínio, você tá entendendo? Eu que fico assim, mas esses meninos não ativam o alarme. Ah lá, 10:01 e tá com barulho alto, eu quero dormir porque eu levanto cedo. Eu sou a velha, gente. Não tem nem 30 então a anos. Luísa reclama da vizinha. Então, Isso, assim, tá, agora a daquela gente vizinha achou o lugar da bonita. Luísa, tudo bem. Então a Tanto. Luísa tá reclamando da vizinha. Mas a vizinha é inquilina também. Ela pode ser inquilina. E essa vizinha, ela levou algum tipo de penalidade, uma advertência, uma multa. E aí ela pode sim pedir para participar de uma assembleia que daqui a pouco, antes de aplicar a multa, ela possa também não só entender como está sendo apresentado aquilo, mas exercer o direito ao contraditório, à ampla defesa. Tem todo um ritual para fazer esse tipo de aplicação de penalidade. Mas isso rende bastante, é uma matéria bem interessante. Tem o antissocial, né? Tem expulsão de Nossa, condomínio, eu antes de condomínio. da nossa gravação, eu tava pensando assim, né? Ai, tem hora que dá vontade de ser síndico, porque eu ia fazer exatamente isso. Eu ia estipular multa pra quem não ativa alarme, que não sei o quê. Aí, mas é interessante porque, mas na verdade, não sei se isso vem da formação do direito, mas porque eu fico pensando, cara, se amanhã acontece algum problema, vamos supor, o fulano do apartamento X não ativou o alarme e aí entrou um cidadão de má índole aqui no prédio e furtou a minha televisão. E aí? Quem vai arcar com isso? É, Eu?
eu vou poder demandar esse vizinho do X número que não ativou o alarme, porque argumentando que caso você tivesse ativado o alarme, seria pelo menos uma barreira sonora que poderia assustar ou impedir, né, esse cidadão de fazer esse furto. Isso é possível? Aí tu tem duas questões, né? Se tu te tornares síndica, tu não vai poder aplicar assim como tu gostaria as penalidades. Ai, mas que saco, pode dizer nada. É, o direito é assim. Mas tu pode, de repente, propor uma convenção, um regimento interno e sugerir, vamos fazer assim. Daí, se tu criar essa regra do jogo, tu consegue. Mas assim, automaticamente eu entender que agora tem. Não, não existe o automaticamente. Aí a regra do jogo é o regimento interno, o regramento interno, né? Se não tiver no regimento interno a convenção. É claro que a gente consegue suprir algumas faltas utilizando o Código Civil. Nesse caso específico que tu trouxe, teria que analisar muito assim, realmente como aconteceu, né? E dentro desse contexto, a gente tem uma margem para interpretação muito grande, né? E aí vai depender muito da tua narrativa, porque a gente sabe que direito é narrativa. E não necessariamente a narrativa real. Porque a narrativa real, ela é, não é que não seja necessariamente aqui, a narrativa real, ela depende da perspectiva, né? Então, eu vi de uma maneira, é o 6 ou o 4, né? E aí tu viu de outra. E é a mesma maneira, é a mesma coisa, a mesma situação. Tu tem uma experiência, tu tem uma vivência, tu tem uma cultura, né? Eu tenho outra. Na Não verdade, quer pode dizer que ser. seja uma questão maliciosa. Mas dependendo de como tu conta aquilo, das provas que tu vai trazer, tu vai ter um encaminhamento. Mas a princípio eu entendo que não teria É essa isso. responsabilização. Eu tô lendo um livro que é sobre storytelling. Então, é só você fazer um storytelling maravilhoso que aí acontece. Você coloca lá, foi por culpa do fulano, você acrescenta mais uns pingos de sensacionalismo, você ganha, poxa, não é possível. O vizinho que deixou o negócio aberto. Olha, o que tem de advogado que é escritor, né? E eu acho que isso não é à toa, porque nós aprendemos a contar as histórias, né? Então, essa habilidade ela faz diferença, com certeza. Não só no ajuizamento de uma ação, como para tu poderes negociar, para tu poderes convencer, para tu poderes fazer uma sustentação oral. Faz muita diferença. Ai, ai, muitas questões, muitas questões. Mas chegamos ao fim, mas não antes sem a indicação literária ou cinematográfica. O que você trouxe pra gente hoje? Tá, tu foi boazinha, tu até me deu uma cinematográfica, né? É Olha, porque eu leio muito livro de direito. Quando tu perguntasse que livro que tu vai propor, eu pensei, imagina se tem gente assistindo que não é do direito, vão querer me matar, né? Os gurias só pensam em direito. Eu sou apaixonada pela nossa profissão. Eu realmente respiro isso e para mim é uma vocação, né? Então eu adoro. Eu tenho um livro ali normal, mas eu gosto mais do direito, tá? Eu tô lendo um livro agora que é As Mulheres que Correm com os Lobos, que eu amo. E na verdade eu tô relendo, né? E ele me traz muitos insights, porque eu acredito muito no que eles falam ali, que a mulher ela foi criada numa natureza selvagem e que a gente foi reprimida para poder caber dentro de um padrão que socialmente é interessante. Então, quando isso em cargos de liderança é muito legal e até na comunicação que a gente está fazendo agora, né? Quando a mulher ela é assertiva, na maioria das vezes é interpretado como autoritarismo ou ela é histérica, né? A mesma fala por um homem é diferente. Por que a gente não pode fazer isso, né? E por que a gente não pode também se posicionar de uma maneira mais enfática? Eu acho que esse livro me trouxe uma outra visão do mundo e um conforto maior dentro da minha natureza que é selvagem, sim, eu aceito, acho que a gente tem que aceitar que a gente não é aquela bonequinha, né, que concorda com tudo, que aceita tudo, porque aquilo ali não tem espírito, não tem alma. Não é que a mulher precise ser agressiva ou precise ser uma mulher impositiva, cada uma tem a sua maneira de ser e a gente tem que respeitar. Mas as nossas particularidades também têm que ser ouvidas, né?
E eu acho que esse livro é sensacional. Ele é quase ele é uma espécie de mantra, né? Um É. manual ali. É um livro que, como você falou, você lê ele, aí você respira. Você não pode ler ele de uma vez, não. Você lê, aí você, ok. Me dá uma semana para refletir sobre tudo que eu li agora, porque os contos são muito profundos. E é igual você falou, acho que a gente foi realmente inibida, né, no decorrer aí do desenvolvimento da sociedade e do homem como protagonista de tudo. E, e não nos deu, acho que o principal, não nos deu a possibilidade de explorar e de nos conhecermos. Então, igual você falou, tem mulheres que vão ser de uma forma mais A, outras de uma forma mais B, umas vão querer se impor mais, outras vão ter um comportamento mais sério, mas e outras não, outras vão gostar desse estilo, de ser mais assim, é, de, né, aceitar com mais facilidade as coisas, de não querer questionar muito, e tá tudo bem também. Mas a gente não ter que seguir um caminho premeditado. E a gente poder ter a opção da escolha. A opção da escolha parece que fica um pouco redundante, mas é isso aí mesmo. Uhum. E de explorar, de poder se conhecer, de não ter que ser. De não estar aqui apenas para servir. É, fugindo rapidinho, mas é porque eu achei esse papo muito legal. Amei que você indicou esse livro, dá uma conexão, assim, sabe? Tipo, muito girl power, sabe? E aí, assim, saindo somente do papo do direito aqui, mas eu imagino, acho que a gente tá mais ou menos numa mesma geração, talvez você seja só um pouco mais velho do que eu, mas ainda assim, a gente tem aquela questão de que tem que ser mãe. Eu não sei se você é mãe, eu não sou, mas por que você não é mãe ainda? Mas espera aí, você não vai ser mãe? Mas e quem vai cuidar de você na velhice? E aí eu vi eu não, acho que foi no Saia Justa do GNT, eu não vou lembrar se foi exatamente lá, mas aquela atriz, a Paula Bularmac, ela falando sobre essa questão de que ela, quando mais nova, decidiu não ter filhos e que agora ela começou a ter um certo arrependimento disso por esses medos de, ai, quem vai cuidar de mim na velhice? E aí tinha uma outra psicóloga ao lado dela que falou com ela assim, você sabia, de acordo com pesquisas mesmo, a mulher, quando ela envelhece, quem cuida dela são as amigas dela. Não é os filhos. Primeiro que é um pouco, tanto quanto egoísta da nossa parte, querer ter filho pensando que vai cuidar da gente. A minha avó tem esse papo e eu fico assim, ai, tá bom. Não vou bater boca com a Sim, minha avó, mas no final o homem, quem cuida do homem? A esposa, as sim, filhas e quem sabe até eu ia falar as genras, as noras. sim, Mas nós não. sim, O quão assim, não tô aqui fazendo vamos matar os homens, não é isso não, gente, mas é, sim, é muito, eles, nós cuidamos deles, eles não cuidam sim, da gente, isso é fato, sim, isso é fato. Então, eu acho que a cada vez mais esses debates, principalmente da questão da maternidade, que é uma coisa que eu tenho 28 anos e a minha avó já foi pra minha cabeça. Mas você não vai ter filho? Eu falo assim, tipo, tô pensando na minha carreira. Me formei, eu preciso. Vou ter filho pra quê? sim, Tadinha, não consegui cuidar nem de mim ainda direito, mas. E rola essa pressão. Se você passou sim, dos 30 já era, você não vai ter filho, não. E aí ninguém vai te querer. Espera aí, alguém precisa me querer? sim. Então, enfim, acho que foi dar um desabafo, que depois eu te mando o Pix da consulta da consulta que você ouviu. Mas tu sabe que, tu vê, quando um homem é preso, a mulher vai lá visitar ele. Inclusive, vai ter até relações com ele. A mulher aceita isso. Ela vai cuidar, ela vai levar a comidinha, ela vai levar o cigarro, ela vai estar junto, né? Tem mulheres, inclusive, que fazem fila para ir lá, porque se interessam. Não entendo por quê. Não, E mas enfim. as mulheres esposas e as mães também. Então, assim, independente do Sim, grau de relação, elas vão lá. elas vão. Agora, quando a mulher é presidiária, eu já vi estudos que ninguém vai, o homem não vai visitar ela. Os homens abandonam. Quando a mulher fica doente, os homens abandonam. Se a mulher engorda, muitas vezes o homem abandona. Então, isso é tido como normal. A mulher tem filho e o homem abandona. Às vezes trai porque a mulher está grávida, né? Ou abandona o próprio filho. E a mulher, na verdade, paga muito essa conta.
né? Então, a decisão de querer ser mãe, ela é uma decisão muito pessoal e ela é uma decisão de vida. A gente tem essa pressão, que sofre ainda, mas é por um quadradinho que sempre quiseram nos colocar, né? E é um quadradinho que a gente não cabe mais. Porque nós temos direito de optar. Dá para tu congelar os óvulos também, né? Se tu quiseres. E tu escolher um parceiro à altura, tu escolher o pai do teu filho, tu entender que é o momento, vai fazer toda a diferença. Olha os casos que a gente pega de alienação parental, né? Então, casos em que o pai, ou até o padrasto, né, que tem uma relação socioafetiva, fica maltratando a criança, ou que não paga alimentos tem que estar atrás. Quantas situações a gente poderia pensar assim rapidamente em que a mulher fica refém disso? Porque tu fica refém. E aí tu vai procurar um emprego, tu tem um filho pequeno, tu não consegue. E a mulher também não te dá emprego, tá? Porque tu não é produtiva, tá? E aí já te perguntam assim, quantos anos tu tem? Ah, Luísa, tem 20, tu quer ter filho? Ah, tu quer? Ah, tá. Olha as situações que a gente tem. Então, nós precisamos amadurecer nesse ponto, né? Precisamos entender o nosso lugar. Precisamos criar uma nova cultura, porque nós mulheres não podemos liderar. Por que que os homens não podem ficar com os filhos em casa enquanto a gente lidera? O que que tem? Qual é o problema? Quem é que diz que cuidar dos filhos é a posição de mulher ou de homem? E qual é o problema dele fazer isso? Ele também não é bichinha nem nada disso, que a gente também tem esse preconceito. Vamos entender esses homens que optaram por ser pais presentes, tudo bem. Se o casal opta por isso, não tem problema. Dentro daquela estrutura foi combinado, combinado não sai caro, tá tudo certo. Vamos deixar de criar tantos rótulos para entender aquilo que nos faz feliz. A gente veio aqui para ser feliz. É simples. Não, acabou. A gravação é isso, tá, gente? Acabou. Porque essa frase, É. ela foi conclusiva e sim, eu acredito que, assim, eu e você, enquanto vivas, a gente vai ver ainda algumas mudanças, creio eu, porque da minha adolescência pra cá, eu já vi muitas mudanças, coisas que não eram faladas, mudanças até no nosso comportamento quanto mulher. Igual você falou, nós também temos comportamentos machistas. E na nossa fala, assim, às vezes é aquela coisa de você olhar para uma pessoa, para uma outra mulher que você nem conhece, e você pensar, você não precisa reproduzir, mas você vem aquele pensamento e aí você fica assim, poxa, por que eu tô pensando isso dela? Por que eu tô criticando ela assim? Por que eu tô assim, nossa lá, nossa, aquela mulher, o marido dela todo bonitão lá, e ela toda desleixada. Aí você vai ver, Uhum. o cara acordou 9 da manhã, já tomou um banho, foi jogar futebol com os amigos. Ela acordou às 5. Foi assim, eu imagino que a mãe acorda mais cedo. Para amamentar, para fazer o café, para lavar as cuecas dele, para fazer tudo. É óbvio que ela vai estar regaçada. É óbvio. Bom, Enfim, muito terapêutico o nosso papo. Mas espero que nós venhamos. rendia um podcast só pra gente tratar dessas questões, né? Porque, A parte 2. bah, A gente faz até um com pouquinho relação a de novo. cargos de liderança, né? Que é Com como a certeza. mulher, que lugar é esse que a mulher ocupa. E como que ela não é respeitada? Porque, assim, recentemente na academia que eu malho aqui perto de casa, a gerente ela é uma mulher e tem um professor lá, desses marombas e tal, um homem, e ele não respeita. E ela estava me contando esse caso no qual ele não respeita ela. Mas se Uhum. chega o colega professor, ou seja, se for pensar em nível hierárquico, ela está aqui e os dois estão aqui. Ele Uhum. respeita o colega. Ela, que é a chefe, Uhum. não respeita. Ainda é autoritário com ela. E, mas por que ele não respeita ela? Pelo simples fato dela ser uma mulher? Porque se fosse um homem, ele ia respeitar? Independente dele concordar? Provavelmente sim. É. Muito complexo, muito complexo. Mas, Ana, eu quero te É, agradecer do fundo do coração. Eu amei o nosso papo. Muito falando de eu também. direito. Tanto agora essa parte final que ficou um pouco psicológica, né? Terapêutica. Muitas coisas para refletir no final de semana. E te convidar, né, para eventualmente nós fizermos a parte 2 quando você vier aqui em minha cidade, Belo Horizonte, para a gente tomar um café, comer um pão de queijo, tá?
representar a nossa cidade, que é muito bonita. Aqui faz muito calor, tá? Diferente aí do Rio Grande do Sul, que eu sei que é mais frio. Sinta-se à vontade, sempre que quiser também conversar comigo. E muitíssimo obrigado por me deixar 1% mais rica de conteúdo com a sua inteligência. Obrigada mesmo. Ah, eu que agradeço. Adorei todo o papo, parte um, parte 2, já que já teve nesse podcast, né? Mas quero a parte 2 oficial, né? E muito, muito, muito agradável a nossa conversa, realmente. Acho que eu também aprendi bastante. Te agradeço o convite e a gentileza, viu? Estou sempre à tua disposição. Quando vier aqui para o Rio Grande do Sul também, vou te oferecer um chimarrão, vou te apresentar a cidade. Me avisa quando tu vier que eu tô te esperando. Combinado? E aos nossos ouvintes, eu deixo um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.